Oi gente, bom dia, o Cotidiano está começando, sexta-feira, alegria meu povo, fim de semana está chegando e hoje nós vamos falar sobre as tendências para os cabelos. Pois é, você sabia que os loiros platinados estão super em alta? Pois é, e eles não estão fazendo só a cabeça da mulherada não, viu? Tem muito homem aderindo a essa tendência. Você gosta de comida japonesa? Você come muito sushi? Você é daqueles que faz dieta à base de sushi? E será que engorda? Daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês. E se sextou, claro que tem música aqui no seu Cotidiano. Hoje quem vai animar a nossa manhã é o cantor Romero Ferro. Aproveita, senta por aí que o Cotidiano está só começando. Todo mundo ama cuidar do cabelo, não é verdade? Tanto as mulheres quanto os homens. E você sabia o que é tendência para este ano? O loiro platinado. Ele não está fazendo só a cabeça da mulherada não, viu gente? Os homens também estão aderindo a essa tendência. Veja aí. Os cabelos loiros nunca saem de moda. O tom preferido das mulheres a cada dia vem com mais novidade e está sempre em alta. Mas a tendência agora nos salões é o louro blonde perolado. O blonde perolado é um cabelo que não danifica tanto. Já o platinado é um cabelo que requer mais tempo de coloração, de descoloração, então agride mais o fio. Já o cabelo blonde perolado, em menos de 2 horas ele já está na cor ideal, então danifica bem menos. São os mesmos cuidados. Porém, ela vai usar poucos matizadores, como o cabelo platinado, que tem que estar sempre platinando. Faz 3 anos que Brenda escolheu adotar os tons de cabelos mais claros ao seu visual. E, por isso, ela precisa vir ao salão periodicamente. De 3 em 3 meses. Mas o louro blonde perolado não é indicado para os cabelos que foram submetidos a outros processos químicos. Alguns cabelos de hoje eles estão vindo muito com escovas progressivas, que são as escovas de ácido, as escovas com formol. Esse tipo de cabelo não pode ser executado, os loiros, de modo algum, porque vão danificar e o fio com certeza vai ficar elástico. Os homens também estão procurando mudar a cor dos cabelos. É o caso de Breno. Essa é a segunda vez que ele decidiu apostar no louro platinado. Eu já havia feito um processo parecido, mas no cabelo todo foi a primeira vez agora. Eu tinha vindo aqui na barbearia só para cortar o cabelo, mas acabei mudando de ideia e resolvi fazer isso aí. Chegar em casa eu vou mostrar a mulher, se ela gostar, senão tem que pintar de preto. O importante é escolher o profissional e o tom de louro que mais combina com você. E ter a consciência que todos os cabelos que passam por um processo de coloração precisam de cuidados especiais. A gente aqui no salão dá uma hidratação no cabelo com queratina, tá? Tem todo um processo para recuperar o fio, porque ele resseca um pouco, quebra. E se o cliente preferir fazer em casa também, a gente dá uma dicasinha e ele faz o processo em casa também, que é bem fácil. O sushi tem tudo para ser uma comida saudável, não é, gente? Mas aquele toque ocidental, os molhos, as frituras, torna essa comida também um pouco calórica. E será que se a gente comer em excesso, a gente engorda? Dá uma olhadinha na reportagem. A comida japonesa faz o maior sucesso no Brasil, principalmente o sushi. Mas tem gente que acredita que comer sushi não engorda. Outras pessoas acreditam que ele até emagrece. E isso não é verdade. Dependendo da situação, da moderação que se é feito dessa refeição, ela pode até ser. Por exemplo, a gente tem o salmão, né, que é riquíssimo em ômega 3, que é anti-inflamatório, ajuda a diminuição de colesterol, ajuda na função cardíaca. Então, a gente analisando por esse lado, é uma opção saudável. Em contrapartida, a gente tem um alimento riquíssimo em carboidrato. Não é uma refeição que a gente pode indicar diariamente, e sim uma alimentação esporádica, que você dê preferência para a preparação mais saudável. Além de ser calórico, o sushi leva uma grande quantidade de açúcar em seu preparo. Lembrando que o arroz é
riquíssimo no alto índice glicêmico, é um alimento rico em carboidrato e, ao contrário, você vai estar adquirindo sobrepeso se você efetuar essa refeição todos os dias. Outra preocupação é com o preparo e o armazenamento do sushi. Em sua grande maioria, eles levam peixe cru, o que aumenta o risco de contaminação do alimento se não for manipulado e conservado corretamente. Ver a procedência do peixe, ter cuidado no manuseio, os preparadores têm que estar sempre de luvas, sem barba, com máscara. O local que vai ser manuseado esse alimento não pode ser exposto, certo? Tem que ser um ambiente climatizado, higienizado diariamente, de preferência a cada preparação do sushi tem que ser feita uma higienização para que não venha ter uma contaminação alimentar. Mas calma, o consumo moderado do sushi é permitido. Basta lembrar que ele é uma refeição e não um acompanhamento. Pessoal, o que eu vejo bastante acontecendo é que na hora do almoço, ao invés de ir direto para a refeição, utiliza o sushi como uma entrada, né? E isso é totalmente não aconselhável. Por quê? Você vai estar efetuando 2 refeições, tá? Então, se você escolhe, hoje eu vou comer sushi, então eu venho para o sushi. Se hoje eu vou fazer uma refeição de arroz, feijão, macarrão ou salada, então eu vou direto para a minha refeição da salada, ou do feijão, ou do macarrão. Agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem música no seu cotidiano. Quem vai animar a nossa manhã é Romero Ferro. Me espera que eu volto rapidinho. Ei, gente, olha só, a nossa música de hoje tá super especial, viu? Eu vim até Recife conversar com o Romero Ferro. Pois é, ele que tá fazendo aí o maior sucesso e acabou de lançar o seu primeiro CD. Romero, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso cotidiano. Que prazer, viu? Ele que é de Garanhuns, nós temos vários telespectadores de Garanhuns, inclusive deixa eu mandar um beijo para Léo, que é lá de Garanhuns e sempre assiste aqui o nosso cotidiano. Muito prazer de receber aqui no nosso programa. E você me recebendo aqui em Recife? Pois é, né? Na minha cidade atual agora. Enfim, que bom. Olá todo mundo, está sendo um prazer estar fazendo parte desse programa, um programa que o foco dele é Caruaru, né? Que está sempre passando ali em Caruaru, mas também passando pelo Agreste inteiro, Sim, né? nós atingimos 104 municípios. Olha aí, pois então é. 104 olás para vocês. Então o Romero está lançando a gente esse CD aqui, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse projeto. Mas antes disso, a gente já é de praxe, viu, Romero? A gente tem que contar para os nossos telespectadores como é que tudo começou. Você pequenininho, cantava no chuveiro, ficava ouvindo lá o papai e a mamãe ouvir as músicas e reproduzia. Como é que despertou esse teu interesse pela música? Então, a música, ela é engraçada, assim, porque eu não lembro de um momento na minha vida que eu não pensasse em ser músico, em ser cantor, né? E desde pivete eu tinha isso na minha cabeça, assim, muito firme. Meus pais no início pensavam que era um hobby, sabe, que era aquela coisa, brincadeira, olha que bonitinho ali o menino cantando e dançando, né? Que eu também me metia para dançar. E aí eu fui amadurecendo, fui crescendo, fui tomando realmente gosto, entendendo tecnicamente da música. E aí quando eu cheguei para eles, assim, no período que eu estava terminando o 3º ano, que eles disseram, aí você vai fazer o que para vestibular? Que eu falei, música. Aí rolou aquele espanto, aquele gelo, né? Eu fiquei com medo, assim, na época, né? Porque eu esperava uma reação diferente deles, mas foi um período de amadurecimento deles também, de entender aquele lance de que você cria os filhos para o mundo, né? Você não cria os filhos para si. Mas eu ainda acabei cursando uma faculdade de administração por 5 períodos e trabalhei em um banco também por um tempo. E aí acabou que depois eu fiz, não dá mais. Passei 3 anos nessa história, pra minha vida. larguei e comecei a trabalhar profissionalmente com a música. Ô Romero, você lembra qual foi a primeira música que você cantarolou? A primeira música que eu cantarolei... Caramba, me pegou, hein? Mas olha, eu vou chutar aqui. Pode ter sido alguma coisa de... ou algum frevo, assim, que meus pais escutavam muito música pernambucana, né? Ou alguma coisa também de Alceu,
de Fagner, que meu pai escutava muito, assim, ele passou isso para mim, então provavelmente foi alguma melodia disso daí. Romero, ele é compositor, né, gente? Então, ele já tinha lançado um EP em 2013, né, com 5 músicas. Com 5 músicas. E agora ele está lançando esse trabalho aqui, já tá bonito. Olha só que lindo que ele é. Arsênico. São 10 músicas autorais. Autorais. Todas autorais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu filho, né? Eu posso dizer que é o primeiro filho? Claro, pode sim. O outro foi só um testezinho, o EP. Como é que surgiu assim a ideia do Arsênico e como que você conseguiu elencar assim 10 músicas? É difícil escolher? Foi bastante. O Arsênico ele veio, na verdade, do processo de amadurecimento do Sangue Som. A gente lançou o Sangue Som em 2013 e lançou de uma forma meio despretensiosa, lançou apenas digitalmente o trabalho. Mas aí a gente começou a crescer com ele, né? Crescer e expandir para outros horizontes. A gente conseguiu rodar com a turnê pelo estado inteiro de Pernambuco. Depois a gente conseguiu ir para o Rio Grande do Norte, ir para Paraíba. E a gente viu que o trabalho estava tomando forma, assim, estava criando, o caldo estava engrossando, né? Assim que você fala. E esse processo que foi de 2013 até 2016, que foi para o lançamento do Arsênico, foi um processo de amadurecimento meu como artista, né? Porque o artista ele cresce estudando, mas ele cresce muito mais quando ele está em palco, quando ele está em atividade, sabe? Porque ele consegue botar em prática tudo aquilo que ele via assim numa sala de aula, ele consegue colocar em prática. Então, isso me deu um crescimento muito grande, assim. Na época eu estava terminando o Conservatório Pernambucano de Música, que eu me formei lá em Canto Popular, e eu também estava me formando em outra faculdade de produção fonográfica, que eram cursos assim que estavam completamente linkados. E eu coloquei tudo isso em prática e isso me deu base para poder lançar o Arsênico. E aí, na metade de 2015, eu conheci o produtor do disco, que é o Diogo Strauss, que ele é do Rio de Janeiro. O Diogo trabalhou já com Alice Caymmi, com Chai Suede, com Matheus VK, com um bocado de galera boa, assim, dessa cena nova mesmo, do país, né? Ele teve um disco muito elogiado, que foi esse disco da Alice Caymmi, que foi um disco que ganhou vários prêmios assim no país e tal, e revelou ela para o Brasil. Então eu estava super entusiasmado de poder fazer um trabalho com ele, né? De poder fazer esse disco. E aí a gente começou a conversar, foram assim, mais ou menos uns 6 meses de pré-produção, de diálogo e tal, até a gente definir o conceito do trabalho, que universo que teria o disco. Eu lembro que ele chegou para mim em um momento e disse assim, eu preciso que tu pense num universo para o disco, que tu pense na cor dele, que tu pense nas sensações dele, se ele vai ser quente, se ele vai ser frio, sabe? Se ele vai ser um disco de noite, de dia, fim de tarde, sabe? E tudo isso ajudou a compor a parte tanto visual como audiovisual do Arsênico, né? E, enfim, e aí ele começou a surgir. Aí a gente passou para o processo de escolher as canções, que foi muito difícil, porque eu tinha várias composições assim para esse primeiro disco, mas aí a gente definiu as 10, definiu que ele seria completamente autoral, né? Porque antes a gente pensou que poderia ter músicas de outros compositores também, mas depois, por uma escolha dele, ele definiu para a gente fazer as 10 canções autorais. Também fiquei sabendo que você é um showman. Você se envolve assim muito no palco? Quando você chega lá, tá lá tocando, cantando, e daqui a pouco tá dançando? E assim, isso foi meio que naturalmente, né? Engraçado, porque eu me considero um artista performático hoje, eu diria, no palco, sabe? Para esse disco mesmo a gente exagerou nos figurinos, exagerou em maquiagem também, em cabelo e tal. E isso é uma muleta para você ser mais, assim, sabe? Para você crescer. Eu gosto muito assim desses ícones como David Bowie, Prince, Madonna, o próprio Michael Jackson, que tem uma imagem muito forte assim, que eles vêm carregados de cores, com uma paleta de cor assim definida e tal. Que eles te envolvem de uma maneira assim, te envolvem né? de uma maneira. O show, na verdade, ele vira um espetáculo assim, e é isso que a gente tenta fazer. Vamos falar um pouquinho sobre Arsênico. Sim. Você falou que ia me contar a história, arsenal, arsênico, ligação, tem, não tem, como é?
Então, o arsenal com arsênico não tem muita ligação não, só a fonética do nome aí. O nome do disco inicialmente, quando a gente terminou ele, seria Amor e Veneno, porque ele fala sobre a dualidade entre o amor e o veneno, né? As canções todas, assim, o amor de uma maneira geral e o veneno de uma maneira geral. E ele brinca com aquele lance de que o amor desmedido ele envenena, sabe? Que o veneno pontual ele cura, ele funciona. E aí o arsênico, a gente pesquisando, foi uma ideia, inclusive até do meu produtor, que é o Maurício, porque ele falou, ao invés de amor e veneno, por que a gente não põe arsênico, né? E aí quando a gente foi pesquisar sobre o veneno, a gente descobriu que o arsênico é um dos venenos mais letais que tem hoje, porém ele serve de antídoto para ele mesmo, sabe? E ele é utilizado no tratamento da leucemia, na quimioterapia. Então, assim, está completamente dentro desse jogo do yin e do yang, né? E aí o arsênico ficou mais poético, é um nome que as pessoas olham assim e falam, meu Deus, arsênico, sabe? Querem saber por quê e tal. E aí a gente está vendo que tem um vidrinho, a gente está vendo que tem um vidrinho aqui, ó. Agora que dá para entender, tá vendo? E toda a viagem aqui atrás. Ó. Muito legal. Então, por favor, agora canta uma do arsênico, porque eu tô curiosa para ver o que é que tem aqui. O nome dessa música se chama Até Onde Se Vai. Até Onde Se Vai. E ela é uma baladinha do disco. Com as minhas mãos recolho todas essas distrações, embrulho os nossos versos pra seguir. Tirei a tua roupa do varal, eu devo ir depois das 6. Espero algum motivo pra mudar, ajusto meu sorriso à tua voz. Assim é mais difícil definhar sozinho. Eu que antes era um rapaz, cresci em meio aos teus lençóis, tentava ser um pouco mais. Eu que não jogava como tal, caí em nossas ilusões, partiu de mim um vendaval. Deixa que o tempo já nos faz mais fortes, quem sabe a gente tenha sorte pra viver o que nos faltou ser. Deixa o não às vezes abre portas, e assim a gente se renova pra viver e volta pra saber ser. Letra, Romero, fiquei envolvida aqui. Música, né? Maravilhosa, assim, alguma inspiração? Quando você foi escrever lá, o que você pensou para sair essa poesia? Essa música, ela veio, assim, ela fala de um quase término de relacionamento. E foi uma situação meio parecida. Eu estava quase terminando um relacionamento meu e estava muito com a ideia na cabeça de que o não, às vezes, abre as portas pra gente, né? E aí veio a inspiração pra canção, sabe? Essa ideia de que, às vezes, a gente precisa deixar seguir mesmo, sabe? Mesmo que a gente esteja super envolvido ou que a gente pense assim, meu Deus, eu vou ficar muito mal, mas a gente precisa ter maturidade para respirar e dizer assim, mas isso já deu, sabe? Tudo tem início, meio e fim na vida da gente, né? E essa música me remete a isso, assim. Romero, adorei bater um papo com você. Eu tenho certeza que os seus conterrâneos de Garanhuns estão muito orgulhosos desse talento aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço vocês de casa. Mandar um beijo e aproveitar para Garanhuns, para Recife também, que vai estar assistindo a gente. Quero agradecer a vocês pelo convite, a você pela simpatia, a esse lugar lindo que é o Passo do Frevo que a gente está gravando, que é um santuário assim para nós artistas e para o público também. Enfim, estamos aqui, estamos junto. E volte sempre aqui ao Cotidiano. Obrigada, viu? Obrigado, a gente deseja muito sucesso com esse CD maravilhoso aqui
e volte sempre. E a gente vai estar indo para Caruaru em breve, levando o show do Arsênico, e aí eu quero todo mundo lá. Por favor, então combinado. Quando for a Caruaru, avisa pra gente, vai no Cotidiano e vai encantar todo mundo com essa linda voz. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau. E o nosso Cotidiano vai ficando por aqui. Se quiser rever esse programa, corre lá no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, @TV Jornal no Interior. E a nossa página lá na internet. Vai lá, dá um like e fica por dentro de tudo o que acontece no seu cotidiano. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. E não esquece que segunda-feira eu tô de volta. Um beijo, fica com Deus e, claro, mais Romero Ferro para vocês. Hoje eu fui convenientemente pra nós dois o que você denominou de malfeitor. Parti a cúpula envolvente entre você e eu. Estamos tão desnudos, mas agora eu sei. O conto de encantos terminou. Afins, é hora de saber o que sobrou. Enfim, revigorar as portas desse campo, amor. E os lírios que brotaram serão seus.